Galera, boa noite. Boa noite a todos. Hoje é dia 3 de agosto de 23 e continuo aqui nessa sequência de lives, trazendo amigos, parceiros, convidados, uma galera que está disposta a compartilhar conhecimento. Nessa nova jornada de compartilhar esses conhecimentos, eu estou convidando, né, pessoas com conhecimentos específicos, com experiências específicas para a gente poder trocar, compartilhar, deixar gravado, para que de alguma forma possa ajudar outras pessoas, gestores, empreendedores, empresários, a levar um pouco desse conteúdo, a levar um pouco dessa experiência, tudo que a gente está compartilhando aqui. E as pessoas que eu tenho convidado são pessoas que têm experiência prática, não é uma teoria somente, alguém que estudou um livro, como fala aí o empreendedor de palco, não é. São pessoas que estão vivendo isso nas suas empresas ou viveram isso nas suas empresas. Hoje meu amigo Maeda vai tá aí. Ô Maeda, entra no maisinho aí que tem uma câmera e me chama. Aí, ó. Entra no maisinho, tem um maisinho aí do lado do comentário. E a gente já começa. Eu vou compartilhar aqui para as pessoas, convidar outras pessoas para que possam receber. Tem uma galera transmitindo live nesse horário. Vamos ver se a gente chama aqui uma galera para bater um papo. A ideia é compartilhar experiências práticas que a gente vivencia. Muito bom. Vamos lá. Maeda, aí do lado do adicione um comentário, tem uma câmerazinha com mais, me chama aí. Por algum motivo não está dando certo. Vamos ver. Calma aí. Não sei o que aconteceu, não. Tô tentando aqui, ó, chamar você, mas acho que você tem que sair e volta. Vamos ver. Vamos sair e voltar. Vamos sair e vou voltar. Vamos recomeçar, vamos ver. Fê, tudo bem? Seja bem-vinda. A transmissão tá ok? Dá um ok, por favor, se você tá com a gente aqui. Aí, vamos lá. Não. Olá, Fê. Maeda, aí na tua configuração do teu smartphone, vê se você tem. Adicione um comentário, tá habilitado para você? Bem embaixo na tela. Adicione um comentário. E do lado tem um maisinho com uma câmera, pelo menos o meu aqui. Já já. Tecnologia ao vivo é ótimo. Aí, Maeda, tô te chamando já. Entra e vamos começar. Deu certo? Hoje a gente vai falar sobre experiência do cliente. É um assunto fantástico. Vamos. Oi, Aline, tudo bem? Saudade de você. A gente vai falar sobre experiência do cliente, né? Esse conceito é muito, muito falado, agora sim, muito falado, é muito antigo, tá? Bate-papo que eu tive com Maeda e, e que hoje está sendo tratado com mais seriedade, com mais qualidade, mas tem muito por trás disso, né? E Maeda, alguma coisa está acontecendo que eu te chamei, deu certo e caiu a conexão. E o Maeda tem uma experiência. Oi, Flávio, tudo bem? Agora sim. Show! Deu certo. Muito bom. Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Tudo bem com Flávio. você? Tudo Eu estava dando jóia, tudo bem. tava dando uma enrolada no pessoal aqui enquanto você chegava. E muito obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente, trocar uma ideia aí na tua experiência. Você é um cara que eu realmente admiro, essa tua jornada. E quem está chegando, vou pedir para espalhar o aviãozinho, quem sabe a gente traz mais gente para assistir, vai ficar gravado a live e a gente vai poder deixar tudo que a gente compartilhar aqui para as pessoas poderem aproveitar essas dicas, essas histórias que a gente vai trocar. Maeda, queria que você se apresentasse, aonde você está, né, de onde você veio, né, quem é você, onde você mora Como se e alimenta? seu trabalho, sua experiência como empreendedor, aí como desbravador e a experiência como executivo. Fala um pouquinho aí quem é você, para que as pessoas possam conhecer e ficar gravado aí. Perfeito. Pessoal, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí, Flávio, pelo convite, né? Eu estou falando aqui de São Paulo, né? Eu já sou paulistano há bastante tempo, né? Eu sou, acho que de uma maneira fácil de eu me apresentar, eu sou um executivo que resolveu estudar. Então, eu digo que hoje eu visto dois chapéus, né? O chapéu de executivo e de empresário, né? Hoje eu trabalho e tenho uma empresa especializada em gestão de experiência do cliente e resolvi estudar porque nos últimos 6 anos eu me dediquei a fazer um mestrado e também um doutorado, onde eu estudei administração, mas com muito foco em gestão da experiência do cliente, né? Legal. Então, fora a empresa que eu tenho hoje, né, eu desenvolvi minha vida profissional em grandes empresas, no varejo, né, em serviços de saúde, e minha última passagem como executivo foi na Mafra Seguros, onde eu era superintendente de clientes, né? Legal. E no último ano eu tenho me dedicado aí à empresa que eu trabalho hoje, a Opinaia, né? E também a pesquisa e desenvolvimento de soluções para CX. Legal. Ô, Maeda, é, eu vivi uma parte da minha vida profissional como pós-venda, que era o conceito lá de atendimento do cliente depois da venda. E era né, o gerente nacional de pós-venda, o cara do pós-venda. Depois tudo isso evoluiu, né, de uma forma absurda, né, é uma outra transformação. Se eu falar besteira aqui, você pode me corrigir, que a gente vai aprendendo. E se fala muito hoje, né, do CS, do CX, né, da experiência do cliente, da jornada do cliente, mas na prática, às vezes eu tenho a impressão que tem uma apresentação de que a gente construiu uma área disso ou daquilo, mas na realidade, né, o conhecimento profundo da jornada do cliente, de como que isso funciona, ele não é tão trabalhado na maioria das empresas. Então, ela tem o desejo de ter uma área que cuida da experiência do cliente, de ser uma empresa voltada para a experiência do cliente, mas na prática ela ainda está aprendendo. Parece que o conceito é novo, mas quando a gente bater um papo um dia, né, o conceito não é tão novo assim. O conceito, quando ele foi construído. Mas parece que quando se fala de sucesso do cliente, experiência do cliente, jornada do cliente, parece que isso agora, depois da era da informação, depois da era da inteligência artificial, isso ficou muito em voga. Parece que nasceu ontem, mas na realidade não nasceu ontem. Tá? E pelo menos estou falando do meu sentimento. Tá? Então, e tem um mundo de clientes no varejo, você trabalhou no varejo, eu tenho uma carteira grande de clientes no varejo que fala sobre isso, mas na prática está distante do que o conceito traz. Então, você é um especialista nisso, tem feito um trabalho muito legal, eu realmente admiro, né, a capacidade que você desenvolveu de aprofundar nesse tema. Então, eu queria fazer uma primeira pergunta para você, né, para a gente começar esse bate-papo e você trazer esse conhecimento. Quando que nasceu esse conceito? Né? Há quanto tempo? Para as pessoas terem uma ideia disso, acho que isso é um dado super importante. Né? Dizer, não foi ontem, não, um cara que... Né? Agora, a tecnologia que trouxe isso, a tecnologia recente, quando nasceu isso?
né? E uma diferenciação simples de experiência do cliente, de sucesso do cliente, do antigo pós-venda. Fala um pouquinho sobre isso, compartilhe um pouco o teu conhecimento sobre isso. Claro, não, o que você colocou faz muito sentido, Flávio. Na verdade, né, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de interação humana. A gente está falando de ter o foco no outro, na outra pessoa. Né? Se a gente for recordar um pouco, voltar um pouquinho na história, né, a economia ela começou com trocas, depois com a produção muito artesanal, onde você, por exemplo, ia comprar um sapato, era um sapato feito por um artesão para você e não em massa. Quando a gente teve a Revolução Industrial, a gente começou a democratizar o consumo. Ou seja, a gente começou a fazer as coisas em cadeia em série, né? E deixou de ser personalizado. Deixou de ser personalizado. Encurtando bastante a história, né? O que acontece é que a experiência do cliente, né? Ou quando a gente fala de economia da experiência, que foi cunhada pelo Pine e pelo Gilman num artigo que eles escreveram na Harvard, né? Eles falam sobre a economia da experiência. O que é isso? Né? Num determinado ponto, a gente notou que os produtos e serviços estavam se tornando commodities e o que diferenciava era exatamente essa interação com o humano, com o cliente. Mas, de fato, o conceito de experiência, ele é algo que já tem décadas. Ele foi criado, pelo menos a primeira vez que eu escutei sobre, ou que eu li sobre experiência do cliente, foi num artigo de dois autores, um que chama Abbott e o Alderson, que eles escreveram isso em 1955. Então, imagina, em tá falando de 98, 70 anos atrás. exatamente. O Pine e o Gilmore, que são dois acadêmicos e muito importantes, eles escreveram um artigo sobre experiência, a economia da experiência. E isso eles escreveram por volta de 98. E com esse artigo deles, acabou acordando uma indústria, né, que hoje está muito baseada no que a gente chama de experiência, ou experiência do cliente. Então, a gente tem uma produção relevante sobre isso já de décadas. Né? Só que é interessante ver como o mercado vai trabalhando esse conceito. Né? Então, dá a impressão que a gente está falando de experiência nos últimos 6, 8 anos, sendo que é um conceito que tem mais de 70 anos. Quer dizer, tem quase 70 anos. Eu acho que esse é um ponto importante. É um conceito antigo, mas ele começou a ganhar, pelo menos no Brasil, né, ganhar relevância agora, nesses últimos, vamos colocar na última década que isso começou. E mesmo assim, ele não é um conceito ou uma prática, conceito e prática conhecida, né, colocada como ação verdadeira dentro de uma empresa. Tem gente negócios e empresas que estão dizendo assim, não, agora eu vou construir a minha área de pós-venda. Ok, mas pós-venda, se o conceito de experiência do cliente tem 70 anos, pós-venda tem quantos anos? Né? E tá tudo bem, tem que começar por algum lugar, tem que começar a construir esse mindset por algum caminho. Né? Mas experiência do cliente não é uma coisa nova, né? É uma coisa antiga. E aí alguns apelidos começam a surgir. Qual a diferença entre experiência do cliente e sucesso do cliente? É apenas uma nomenclatura na tua visão? Ou tem uma jornada diferente, tem uma aplicação diferente? Como é que você vê essas nomenclaturas que são atribuídas? Vamos lá, então eu vou vestir agora o meu chapéu de acadêmico, tá? Quando a gente fala sobre experiência do cliente, sucesso do cliente, isso do ponto de vista conceitual, acadêmico, ele está dentro de marketing, mais especificamente de marketing de relacionamento. Okay. E a gente pode, dentro do marketing de relacionamento, encontrar diversos conceitos que fazem experiência do cliente. E quando a gente fala de sucesso do cliente é uma aplicação prática
com um objetivo muito focado dentro da jornada do cliente, a partir do momento que o cliente faz o onboarding, né? Ok. Então, desde o momento que o cliente aceita ou deseja ou contrata um produto ou um serviço, né? Até o uso desse serviço e a renovação desse serviço. Então, eu diria que, do ponto de vista conceitual, o sucesso do cliente, ele é uma parte muito Perfeito. focada da experiência do cliente, ou da gestão da experiência do cliente. Legal. E quando a gente fala de gestão da experiência do cliente, né, no conhecimento que você vivenciou, na experiência que você desenvolveu, tá? É a vontade de um homem, né, de alguém que tem a visão inovadora dentro da empresa e diz assim, eu estou me atualizando, estou percebendo isso e eu vou construir essa área aqui na empresa, tá? Como que quando uma empresa decide que ela quer cuidar da experiência do cliente, o que isso move na empresa? É simplesmente eu construir uma área e ok, eu vou caminhar, ou o impacto dentro de uma organização é maior? Quando eu falo organização, gente, eu não estou dizendo que tem que ser uma coisa de muitas filiais, mundiais. Depois, uma organização pode ser uma empresa que está voltada para a experiência do cliente e essa empresa tem 10 funcionários. É possível eu fazer isso ou o conceito só é aplicado a grandes empresas? Então, como que ela mexe numa empresa, né, da onde que é uma área, é a empresa inteira, e qual o tamanho? Eu preciso ser grande para ter uma experiência do cliente, esse conceito, ou eu pode ser uma loja de design de sobrancelha com 4 funcionários? Fala, excelente. Na verdade é o seguinte, da perspectiva aqui que a gente vem trabalhando, primeiro, a experiência do cliente, ou a gestão da experiência do cliente, ela é para qualquer negócio e para qualquer tamanho de negócio. Então, desde aquele autônomo ou do pipoqueiro, e a gente tem até casos de pipoqueiros que são excelentes na gestão da experiência do cliente, há empresas, conglomerados empresariais, a gestão da experiência do cliente ela é aplicável. Né? Show. Tem Primeira coisa importante, cabe para qualquer um. Exato. É um modelo de pensamento, claro, com uma metodologia, com um processo, mas nasce com um modelo mental. Eu, na minha mente, compreendo que eu quero trabalhar a experiência do cliente. É isso. Pegando o seu gancho, né? A experiência do cliente, ela começa exatamente na forma de pensar, no paradigma, no mindset. É como você ressignifica, né, o que você faz como organização de contribuição para a sociedade, para as pessoas que trabalham na organização e para o mercado como um todo. Né? Então, eu tinha um professor que sempre ele brincava com a gente falando o seguinte, para eu fazer uma cadeira melhor, eu não preciso de uma chave de fenda melhor. Eu preciso pensar primeiro numa cadeira que funcione melhor. Legal. Então, onde que eu estou querendo levar? Tem muita gente que entende que gestão de experiência do cliente é uma metodologia, uma técnica. Não, existem metodologias que são aplicáveis quando você faz gestão de experiência do cliente. Mas a gestão da experiência do cliente começa como uma forma de pensar, um novo olhar sobre a atividade da organização e do profissional, e da relação desse com os outros indivíduos. E tem um ponto que também é muito importante, e que essa oportunidade é bem bacana, é que esse tema, né, ele tem sido muito falado, né, discutido. Só que até agora a gente não percebe uma convergência, né, sobre os conceitos básicos de gestão de experiência do cliente. Eu diria que com os colegas que estão nos vendo agora, como também nas empresas que eu passei, muito provavelmente nas empresas que você também passou, Flávio, se a gente perguntar o que é a experiência do cliente, o que é a jornada do cliente, o que é a gestão da experiência do cliente, quais são os indicadores que são utilizados, para que são utilizados, muito provavelmente a gente vai ter centenas de respostas que não são convergentes. Então, eu acho que existe um momento agora, e que eu acho que a gente faz uma pequena contribuição aqui, que é de
de estimular que exista ou que seja iniciada uma linguagem única, né? Perfeito. Ou, pelo menos, uma linguagem mais Convergente. padronizada, convergente sobre os conceitos de experiência do cliente, né? Perfeito. Então, a gente poderia até citar alguns, né? Se a gente for falar, por exemplo, de experiência do cliente, né, existem diversas conceituações sobre isso. Mas, os autores que eu li, muitos falam que a experiência do cliente é algo pessoal, é algo que toca a percepção, a emoção, até mesmo a espiritualidade da pessoa quando ela tem interação com pontos de contato de uma organização, de uma marca, Perfeito. né? Show. Do ponto de vista da empresa, a experiência do cliente é tudo aquilo que ela faz de forma intencional, né, para melhorar a jornada do cliente. Legal. Né? Não, Quando a gente vai... você fala assim, ó, pontos de contato. Às vezes, tá, a gente, lá na empresa que eu trabalho, lá na minha empresa, por exemplo, ela tem um software, as a Service, de análise de crédito. Então, a experiência do cliente está desde o momento que ele aperta o Enter, né, a hora que ele digita o primeiro acesso à plataforma, aquele acesso, talvez a forma como o login foi construído, a facilidade ou dificuldade já é uma parte de contato, e aquilo, né, no nível, claro que no nível de detalhe bem pontual, já é a experiência do cliente. Quando a gente fala que modelo mental é o modelo mental em primeiro lugar, é você chegar no nível de medir a experiência do cliente, onde ele concentra a visualização na tela do computador, qual que é a experiência que ele tem, essa interação com todos os pontos de contato. Agora pensa na tua empresa, quais são todos os pontos de contato que o seu consumidor tem, uma ligação, um acesso, o site, o login que ele acessa, se o teu produto ou serviço tiver um login de acesso. Então, pontos de contato é uma coisa muito ampla. Pelo menos na minha experiência, quando eu fui olhar para a minha empresa, assim, cara, quantos pontos de contato tem por dia? E aí fiz uma medição muito simples, né? Muito básica, e a gente começava a chegar assim, nossa empresa tem 5.000 pontos de contato por dia, porque cada ligação é um ponto de contato, tem uma interação humana, a forma como eu falo, como eu escuto, a forma como eu respondo é uma capacidade, então todo ponto que ele pode medir, né, ter uma percepção do seu atendimento é um ponto de contato, ali é um ponto de experiência. É verdadeiro isso para você? Sim, mas ele é um pouco mais complexo e que dá para a gente olhar isso de uma forma estruturada. Então, quando a gente fala, por exemplo, de analisar a experiência do cliente, entender como funciona a gestão da experiência do cliente, então estamos falando não de teoria, estamos falando agora de prática. Sim. Por exemplo, quando a gente vai olhar uma empresa, na verdade, o que a gente olha, a experiência do cliente, são em três grandes momentos. Um que a gente chama de pré-serviço ou pré-compra, um que a gente chama de serviço principal ou compra e pós-serviço ou pós-compra. E dentro dessa visão, a gente fala que existe um contínuo. O que é um contínuo? Que é o cliente, o cliente ele passou por esses três momentos e a última interação que ele teve com a organização pode ser o que leve ele a voltar de novo nesse ciclo. Sim. Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do pré-serviço ou do pós-compra. A gente está falando de todos os pontos de contato que o cliente tem, o consumidor tem, antes dele contratar o seu serviço. Então, eu estou falando que, basicamente, do ponto de vista de pré-serviço, todos os pontos da marca, comunicação, os comentários que são feitos, tudo isso é pré-serviço. Tudo isso é pré-serviço. Quando a gente fala de pontos de interação ou pontos de contato, eles se dividem em dois tipos. O que a gente chama de pontos de contato direto e os indiretos. O que é o direto? É tudo que você consegue gerenciar como companhia. Legal. Então, por exemplo, se você faz uma campanha de marketing... Influência sua, direta. Tem
Exato, e uma intenção sua e uma capacidade de gestão. Então, uma campanha de comunicação é um ponto de contato. O layout da sua loja ou o layout do seu site é um ponto de contato. Sim. Agora, existem os pontos de contato que são indiretos. O que é o ponto de contato indireto? São os pontos que você não gerencia e que você não consegue ter uma influência direta. Por exemplo, os comentários que fazem sobre a sua marca. Quando você vai, por exemplo, a um caixa eletrônico de banco e tem uma pessoa deitada lá ou um cachorro dentro ali da onde Sim. tem o caixa eletrônico, são pontos de contato que são indiretos porque você não consegue, você não fez aquilo de forma intencional, mas ele está ali e ele influencia na experiência do cliente. Então, ele passou a fazer parte da experiência do cliente. Exato. E também, hoje em dia, não faz mais sentido. Antes tinha gente que falava pontos de contato digital, pontos de contato físico. Hoje a gente entende que existe uma jornada que contém pontos de contato que tem essas características, que são online e físico. Mas hoje, com o desenvolvimento de multicanalidade e de omnichannel, passa a ser meio irrelevante a gente discutir isso. O que a gente tem que entender é que do pré-serviço, serviço e pós-serviço, essa jornada ela tem que ser fluida. E o que significa ser fluida? Com o menor esforço possível para o cliente. Né? Legal. Legal. Legal isso, porque existe, né, quando você fala, hoje o que faz sentido? Digital e físico se misturou, né, a tecnologia coleta dados de todos os lados, né, a jornada tem 3 etapas, sim, bem definidas, e elas são bem definidas, porque você tem uma etapa de pré-venda mesmo, faz sentido para mim, né, que é onde eu estou lá expondo no mercado, eu não tô. Você pode conquistar o cliente aqui, você pode perder ele aqui, você pode conquistar na pré-venda ou no pré-contato com ele, e aí quando ele entra na jornada da experiência de contratação, ele desiste porque esse pedaço não foi bem feito, e muitas vezes você tem uma morte do cliente, que você faz a primeira etapa da jornada bem feita, faz a segunda etapa da jornada bem feita, é fluido, adoro essa palavra, é fluido isso, é simples, acontece, né? Ele anda ali naquele caminho, e aí quando ele tem contato com o produto e serviço, ele diz, pô, mas não era bem isso, né? Não cabe mais isso, e aí você perde o cliente, o que é muito caro para uma empresa, né? Porque você traz ele até aqui, ele está dentro de você, e aí o churn, a morte dele, é muito rápida, muito curta. Então, faz muito sentido para mim essas 3 grandes jornadas. E me parece que é aplicável em qualquer negócio, né? Qualquer negócio. Aplicado em qualquer negócio, você sempre vai ter um pré-serviço, uma pré-compra, a compra, o serviço e o pós. Sempre você vai ter. E a expectativa é sempre que você consiga reter esse cliente, né? Quer seja fazendo, se for um serviço contratado, que ele renove esse contrato com a sua organização, ou que ele recompre o seu produto, o seu serviço. Né? Então, a gestão da experiência do cliente é exatamente essa orquestração, né, Legal. de todas as atividades da companhia, exatamente para fazer com que a experiência do cliente, a jornada do cliente, tenha o menor esforço possível. E quando a gente fala de esforço, a gente está falando não só de esforço físico, né? Mas a gente está falando de esforço físico, de esforço cognitivo, de compreensão, né? E também estamos falando de esforço emocional. Né? Então, por exemplo, a gente está falando vamos trazer aqui para a realidade, vamos falar de varejo. Né? Então, o cliente vai lá, vai na loja, né? E ele quer comprar um pãozinho de queijo para ele tomar de café da manhã. Onde que essa experiência dele pode ser muito fluida, como pode estar cheia de esforços. Quando é muito fluido, ele vai lá, encontra rápido o pão de queijo, consegue entender qual que é o preço, passa pela fila e vai embora. Agora vamos pensar numa jornada que é cheia de esforços. O cliente ele quer comprar, o objetivo dele, o sucesso dele é conseguir comprar o pão de queijo. Tá? Ele chega na loja e ele não consegue encontrar
onde está o pão de queijo, onde que ele consegue pegar o pão de queijo. Sim. Então ele tem que perguntar para um, para outro, para descobrir onde está. Quando ele chega na frente do produto, ele não consegue enxergar a informação de preço. Ele não Claramente, consegue né? enxergar a descrição do produto. Então a gente está impondo, a gente já impôs um esforço físico, agora a gente está impondo um esforço cognitivo, de compreensão. Cognitivo. Daí ele olha e vê Nossa, duas etiquetas lá que de legal. preço, né? Ele vê lá duas etiquetas de preço. Tá passando um funcionário e ele pergunta: amigo, quanto que é o pão de queijo aqui? Por algum motivo, o funcionário não está bem aquele dia e dá uma resposta seca para ele. É um esforço emocional. Então, a gente está falando em uma jornada de compra muito simples, uma série de Muito simples. coisas que podem afetar, né, a experiência do cliente, só com os esforços que a gente está fazendo, que a organização está passando para ele. O resultante desses esforços é que vai fazer com que o cliente fale o seguinte: poxa, amanhã eu volto aqui de novo para comprar meu pãozinho de queijo. Ou que ele fale o seguinte: nunca mais eu passo aqui, porque, nossa, é muito difícil. Não sei o que aconteceu, mas é muito cansativo comprar um pão de queijo aqui nessa loja. Uma, duas coisas que... Desculpa te interromper, mas duas coisas. Então, só para a gente ir fazendo blocos, tá? Meu modelo mental funciona assim, né? Vou organizando a cabeça. Então, o fato real e o pós. Sempre três grandes etapas. Tá? E dentro dessas três grandes etapas, a gente facilitar, deixar fluido, diminuir o esforço dele de físico, né? de chegar até o lugar, de encontrar o produto, cognitivo, de entender a comunicação desse produto com ele. Se eu falar errado, você me corrige. Tá? E o diminuir o esforço emocional quando ele tem contato com o produto ou com a experiência da aquisição daquele produto, seja o que for, produto ou serviço. Então, três pilares e três percepções: física, cognitiva e emocional. A gente, muitas vezes, as pessoas não pensam, né? não discutem, pelo menos eu não vi muitas vezes, numa organização se discutir o esforço cognitivo que o cliente está fazendo. E o esforço cognitivo, que não é dito, muitas vezes não é percebido, ele é cansativo. Ele é mais cansativo, às vezes, que o esforço físico. Né? E aí o cliente sai cansado, ele sai com uma sensação ruim, que talvez nem ele saiba explicar. Se você fizer uma pesquisa com ele, está dentro dele aquela experiência. E ele não sabe nem dizer muito para você, não. Agora eu vou mandar um... Depois nós vamos entrar nesse assunto que eu sei que você gosta. Vou mandar um NPS para ele me dizer, né? Lá, aonde que está, e aí eu fico feliz que eu estou com a nota NPS, mas talvez ele nem saiba explicar e te ajudar a entender, porque foi uma coisa cognitiva, foi uma coisa emocional. É isso, né? Essa primeira parte é isso. É isso, e Flávio, imagina que essa lógica, essa forma de pensar, serve para essa jornada simples que eu falei para você, da compra de um pão de queijo, ou Sim, para uma consulta médica, ou sim. para um produto, Uma compra um serviço no site, online, por exemplo. um serviço online. Tudo Isso. isso passa por essa lógica. E onde que conecta isso com gestão da experiência do cliente? Como eu falei, a gestão da experiência do cliente é a orquestração, né, intencional da organização para fazer com que a jornada seja fluida. Ou seja, os gestores dessa organização estão atentos a todos esses pontos para que na hora que eles vão construir os processos, construir os sistemas e orientar as pessoas que estão naquele serviço, para que essas pessoas trabalhem exatamente para sustentar a jornada mais fluida possível. E daí, Legal. pegando um gancho nisso, outro conceito que também é importante. Nas minhas atuações e também conversando, ajudando outros profissionais, o que eu percebi é o seguinte: existe uma confusão muito grande sobre o que é a jornada do cliente, né? Muitas empresas confundem jornada do cliente com mapa de processos, né? A jornada do cliente são todas
as etapas dessa jornada de compra, todas as etapas que o cliente percebe a interação. Então, é tudo que o cliente vê, sente, percebe da interação que ele tem com aquela organização. Os processos, pessoas e sistemas, a gente chama isso de backstage. O que é isso? São os processos, tecnologias e pessoas que sustentam a organização quando ela vai prover aquele produto ou serviço. Legal. Onde que esses conceitos são desafiados? Imagina o seguinte, que tudo que a gente aprendeu, não tudo, mas muito do que a gente aprendeu sobre gestão se desenvolveu na época da Revolução Industrial. Então, a gente está falando de caixinhas, de coisas verticalizadas. E a experiência do cliente, a jornada do cliente, ela é transversal, ela é horizontal. Então, imagina que você tem organizações que são verticalizadas e você tem um cliente que está usufruindo da jornada dele de forma horizontal. Então, muitas vezes a organização fala assim, não, mas eu conheço a jornada do cliente. Daí, quando você vai ver o que ela desenhou, na verdade, ela está desenhando os processos. E é aquele famoso, a mesma ideia do Ford, lá atrás. Né? Eu tenho aqui os meus processos e você, cliente, fique contente com os meus processos. Então, é assim que eu vendo, é assim que eu me comunico, é assim que eu te ofereço uma oferta, porque os meus processos estão aqui e eles funcionam muito bem. Com a economia da experiência e com a gestão da experiência do cliente, a gente inverte isso. A gente fala o seguinte, deixa eu entender o que o nosso cliente deseja, qual o objetivo dele, o que ele considera como sucesso. E como é que ele se sente vivendo essa experiência? Exatamente. Então, a organização que hoje está despontando, ela está muito atenta às interações que o cliente tem e à jornada que o cliente deseja. E ela faz a captura dessas informações para redirecionar os seus processos, tecnologia e pessoas, e não ao contrário. Então, a gente está num momento hoje no Brasil que é muito interessante e que eu acho que é um avanço, é que o vocabulário de experiência do cliente, os conceitos relacionados, eles já estão no discurso da maior parte das pessoas. Estão sendo discutidos, né? Se fala sobre isso. Isso é um primeiro passo muito importante. Exatamente. O que agora a gente precisa evoluir é que está naquele ponto onde, olha, eu sei que a experiência do cliente é importante, eu sei que a gente precisa diminuir o esforço do cliente, desde que isso não mexa com a minha área. Na área do vizinho... Esse não mexa com o meu processo que está funcionando. Um caso típico, por exemplo, eu estava numa organização e um dos pontos de dor ou de atrito ali com o cliente era quando ele ia pagar pelo serviço. E a gente voltava e falava com o pessoal do financeiro. Pessoal, o cliente quer mais opções de pagamento. Ele quer outros meios de pagamento. Ele falou, eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou financeiro. Assim, você que trate lá do cliente. Eu aqui são esses... O comercial tem que resolver. Exato. Então, quando o gestor tem esse discurso, exatamente quando ele se coloca na vertical da Revolução Industrial. É assim, a minha caixinha aqui é isso. As organizações que hoje se destacam, elas entendem isso de uma forma mais holística, mais abrangente. Há então, uma interação melhor sobre isso, né? Existe uma compreensão dos funcionários. Independente se ele está na linha de frente de interação ou se ele era uma área de back-office, que todos trabalham para que o cliente tenha a jornada mais fluida possível. Então, eu acho que a gente está num momento muito interessante no Brasil, e o Brasil é um país muito legal de você ver as evoluções, porque a gente consegue fazer uma implementação muito rápida e muito efetiva. Sim. Né? Agora, do outro lado, Maeda, vê se é uma impressão que eu tenho. Como a experiência do cliente, ela trata de três áreas, do sentimento do cliente, da percepção do cliente, do raciocínio
cognitivo do cliente. Então, ela trata desse conjunto que é o cliente como um todo, né? O cliente é isso. Ele tem essas coisas como ser humano. Tá? A gente também tem uma cultura, né? Um modelo de enxergar o mundo muito emocional. Tá? A gente é um povo, né? No Brasil, é um povo mais emotivo, mais caloroso. Né? Eu tenho a impressão que essa característica ela também torna mais sensível essa experiência do cliente, né? Porque ele espera um contato melhor, ele espera uma experiência melhor. A expectativa, tenho a impressão, né, que é uma expectativa mais exigente, né? Eu acho isso. Você me desmente se eu tiver, Flávio, não é isso, está falando besteira, eu vou aprender. Tá? Isso é uma coisa. E uma palavra que você usou algumas vezes que eu acho muito importante. Eu fiz uma live sobre conexões e relacionamentos outro dia, e lá eu falava sobre a intencionalidade. Tá? Quando a empresa tem uma intenção de fazer, ela faz isso com uma consciência maior. Não aconteceu porque tinha um processo e aconteceu. Né? E às vezes eu vejo as pessoas dizendo, olha, você precisa arrumar processo, pessoas e tecnologia. Se você arrumar isso, você vai ter sucesso, você vai dobrar seus lucros, você vai faturar 10 vezes mais, que é os cursos que estão acontecendo aí. O que nós estamos falando é muito além disso. Né? Eu tenho uma intenção positiva, consciente, de fazer coisas na minha organização, aonde eu escuto o cliente, eu estou preocupado com o sentimento do cliente, e talvez num país que a percepção emocional tem um peso. Pode acontecer isso? Eu estar num lugar que o lado emocional tem um peso maior nessa percepção de jornada? O que você já viveu sobre isso? Aqui Curiosidade ao vivo. a gente tem dois pontos aqui, quebrando um pouquinho o que você falou. Vamos falar primeiro da questão da emoção, né, e da questão de ser Brasil, né? O que eu tenho trabalhado e estudado tem mostrado isso de uma forma com uma amplitude um pouco maior. Tá. De fato, uma coisa que você trouxe, ela é muito importante. A experiência do cliente, ela tem como referência, ou ela tem como uma das bases, exatamente as experiências prévias, os conhecimentos prévios que cada indivíduo tem ao longo da vida. Então, o que a gente está falando aqui nós temos algumas pessoas que estão aqui conosco. Cada uma dessas pessoas tem uma vivência anterior sobre discussões, sobre aulas, sobre diversos assuntos que podem ser similares ao que a gente está fazendo aqui. Então, nesse mesmo momento, com os mesmos pontos de contato, nós temos pessoas que estão olhando e estão falando assim, nossa, eu estou tendo uma experiência incrível aqui, porque está sendo dito coisas que eu nunca tinha escutado. Sim. E ao mesmo tempo, nós temos pessoas que falam, nossa, os caras estão falando de coisas tão básicas, eu já sei isso, eu já vivenciei isso tanto, esperava que fosse dito coisas mais sofisticadas. Então a gente está com a mesma jornada, a gente está com os mesmos pontos de contato, legal, e a gente tem pessoas com backgrounds, com vivências diferentes. Então esse é um primeiro ponto. O outro ponto com relação à geografia, né? O que a gente vê é o seguinte, que as expectativas, elas mudam de segmentos de serviços, né? Então, tem segmentos que você espera que haja um envolvimento emocional maior do que outros. E, para trazer um pouco mais de desafio para os gestores, existe também o que a gente chama de usuários extremos. Então, no mesmo serviço, com os mesmos pontos de contato, você vai ter usuários extremos, ou algumas pessoas chamam de personas, que têm necessidades diferentes para usar o mesmo serviço. Vou te dar um exemplo simples. Um cinema. Então, um cinema que está passando um filme do Star Wars. No mesmo lugar onde está passando o mesmo filme, você vai ter usuários extremos com necessidades, objetivos completamente distintos. Então, você vai ter, por exemplo, um consumidor que ele usa o cinema para namorar.
Então, para ele, pouco importa o filme que está passando, porque a intenção dele é de encontrar o parceiro ou a parceira dele e ter aquele Viver essa momento experiência de do interação com namoro. essa pessoa. Agora, ao mesmo tempo, você vai ter lá um aficionado que assiste Star Wars desde quando ele era criança e que ele vai fantasiado pro lugar, Legal. né? E ele tem uma expectativa de ver aquele filme de uma determinada forma. E no mesmo aparelho você vai ter um cara que é aficionado por som e efeitos especiais. E ele está ali para ver se o cinema tem os melhores equipamentos de som, as cadeiras que mexem e assim por diante. Então, quando eu falo da intencionalidade e da necessidade de conhecer o cliente e escutar a voz do cliente, é porque o gestor desse cinema ele tem que estar atento a todas essas necessidades e diferentes clientes que ele está atendendo, porque ele vai ter que endereçar e resolver as necessidades desse cliente de forma quase que específica. Eu não Sim. diria que individual, mas entendendo que existem diferentes consumidores numa mesma jornada. Que Então, legal. você, por exemplo, num serviço de saúde, né? Num serviço de saúde, dependendo do serviço e do ponto de interação, você tem um envolvimento emocional gigantesco. Então, por Gigantesco. exemplo, um casal que está grávido e que vai ter um bebê, esse serviço é assim predominantemente emocional. É lógico Sim. que existe toda a parte técnica, toda a parte de qualidade, mas o envolvimento emocional ali, ele É é predominante. altíssimo. Ao mesmo tempo, no mesmo hospital geral, você pode ter aquele executivo que está com náusea. E, na verdade, ele só quer tomar um remédio e ir embora, porque ele tem uma reunião. Quase que um envolvimento emocional quase que muito baixo. O que ele quer Sim. mesmo é uma coisa muito utilitarista. Vou entrar rápido, me dá uma medicação, porque eu tenho que continuar minha Eu quero ir jornada de embora. trabalho. Então, o gestor, né, e a organização que está com que está desenvolvendo a gestão da experiência do cliente, tem que ter essa noção, tem que ter essa intenção de capturar as necessidades de cada um desses tipos de clientes. Legal. E tem que ter, eu acho assim, eu falo do pensamento, ele tem que ter é um modelo mental em primeiro lugar. E tem que vir do topo da organização. Não consegue, não consegue a pessoa de uma determinada área, eu vou criar uma área de experiência do cliente, esse cara vai ser o responsável, mas se a organização não estiver respirando isso de uma forma consciente, ela não vai entregar isso ao longo da jornada. Porque o exemplo do hospital, os exemplos que você tem trazido agora, são exemplos simples que a gente vive no cotidiano, tá? E a gente viveu as diferentes expectativas. Quando a minha filha nasceu, né, minha última filha nasceu, eu tive uma experiência diferente de quando eu cheguei lá, porque eu estava com uma pedra no rim, eu só queria tirar a minha dor. E a emoção, inclusive, tinha outro tipo de emoção, outra intensidade de emoção. E quando eu queria apenas tomar um remédio para ressaca e queria voltar, porque eu tinha que trabalhar com ressaca mesmo, né? É extremamente complexo. Todo mundo convivendo dentro do mesmo ambiente, circulando no mesmo ambiente, interagindo muitas vezes com as mesmas pessoas. Então, me deu vontade de entender assim, né? Participar de uma reunião de cima da sacada, de pessoas com essa intencionalidade, com essa aplicação num hospital. Realmente deve ser uma experiência de gestão de altíssimo nível. Sim, e Flávio, queria trazer aqui agora, pegar um comentário que você fez e propor uma reflexão aqui, pessoal, né? Então, quando você comentou, né, que é dito, né, que para ter sucesso na organização, você tem que é, ter os melhores processos, os sistemas e as pessoas, de Uhum. fato isso é essencial. O que é ganha-jogo? Ganha-jogo é quando você tem essa nova forma de olhar o seu negócio e o que ele faz e a relevância que ele traz para as pessoas. E com esse conhecimento e com essa intencionalidade, você orquestra os processos, as pessoas e a Perfeito. tecnologia. E E não não ao contrário. contrário. E não Não ao contrário. contrário. E daí, o que eu queria agora era vestir um pouco o chapéu de negócio. Por quê? Uma das coisas que eu tenho falado muito com os colegas é o seguinte:
tudo que nós falamos aqui é muito importante, né? E essencial, né? Que as pessoas tenham uma compreensão mais ampliada sobre isso. Sim. Mas algumas vezes isso soa meio que romântico, né? É Bem algo, filosófico, né? nossa, que legal, focar no É humano e tal, filosofia. né? Mas na verdade é o seguinte, quando a gente sai da academia e senta na cadeira de executivo ou de dono do negócio, o que a gente percebe é o seguinte: as atividades, as áreas relacionadas ao atendimento ao cliente, à experiência do cliente, elas só sobrevivem se elas tiverem algum resultado para o negócio. Sim. E quando a gente está falando de resultado para o negócio, a gente não está falando de índice de satisfação, não. A gente está falando se de fato essas atividades geram algum tipo de impacto nos No resultados de negócio das lucro, empresas. faturamento. Exatamente. Então, o que eu tenho discutido muito com os colegas e é o seguinte, que toda essa parte de evangelização, de falar dos conceitos, de trazer essa importância das interações humanas, elas são muito necessárias, mas elas não são suficientes para que a experiência do cliente ou a gestão da experiência do cliente se desenvolva nas empresas. Para que Sim. a gestão da experiência do cliente se desenvolva dentro das empresas, é importante que haja uma conexão entre essas atividades e os resultados práticos dessa empresa. E eu estou falando aí de receita, estou falando de redução de custo, estou Sim. falando de receita vinda de clientes que são retidos, né? A E o que é mais recorrência, interessante, a recorrência disso, o tempo de vida, né? O lifetime value desse cliente dentro da empresa, a capacidade que a empresa tem de reter ele por longo tempo, com satisfação, gerando resultado recorrente. exatamente. Então, assim, uma vez posto que a experiência do cliente ela tem essa relação com os resultados, né? As coisas ficam mais sustentáveis dentro da empresa, né? E Legal. hoje a gente tem ferramentas, metodologias, né? Que dão suporte para que o gestor possa trazer de forma mais evidente essas relações. Então, por Show. exemplo, é importante que a estratégia da gestão da experiência do cliente esteja totalmente em linha com a estratégia empresarial. O que é muito comum? Alguém da empresa tem uma ideia e fala assim, agora eu vou começar a medir NPS. O cara vai lá, compra uma pesquisa de NPS ou uma solução de NPS e começa a medir o NPS, mas em nenhum momento ele verificou se na estratégia empresarial existia aquilo lá ou não, se no planejamento estratégico Sim. aquilo lá tá ou não, né? E daí ele começa a trazer aquelas informações, começa a trazer a voz do cliente e ele começa a constatar que a autogestão não está nem aí para ele. Por quê? Não existe uma conexão entre os resultados. Não houve expansão da consciência para isso. Exatamente. Agora, uma vez que você tem uma ferramenta de escuta ou uma metodologia de escuta do cliente, de voz do cliente, você conecta isso aos objetivos empresariais, você começa a deixar mais claro quais são os objetivos ou os resultados esperados que a instituição tem daquele programa, né? Perfeito. E esses resultados podem ser desde objetivos de mudança de cultura, da forma como a organização enxerga a relação que ela tem com as pessoas e com a sociedade. Pode ser objetivos relacionados a melhorias operacionais da jornada do cliente. Sim. E pode ser também objetivos relacionados à carteira de clientes. Ou seja, Perfeito. quanto o que eu estou fazendo aqui impacta a minha retenção de clientes. O quanto o que eu estou fazendo aqui impacta a minha prospecção de novos. O quanto que melhorando processos aqui, eu reduzo o custo operacional. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, muitos contact centers consideram como indicador, né, o tempo médio ali de atendimento ao De cliente, onde atendimento. eles fazem que Tem. quanto menor o tempo médio de atendimento ao cliente, mais eficiente é o contact center. Isso. Em uma empresa que eu passei, a gente olhou isso e a gente viu que não fazia sentido.
Por quê? Existia um número de rechamadas gigantesco. Então a gente começou a olhar e falou o seguinte: talvez o que seja melhor é você ter um TMA um pouco maior, mas você ter a resolução em uma chamada. Em uma chamada. Perfeito. E daí, E não ter o o que retrabalho, não era... ter o refazer. E isso foi um paradigma, porque a gente implementou isso e depois de 6 meses a gente viu que o custo operacional baixou. Sim. Isso é um resultado de experiência de gestão da experiência do E, cliente. numa operação de call center, a gente tem, hoje modificada, mas eu fui gestor de uma operação de call center durante 2 anos, e esse indicador era um indicador que era olhado como um indicador principal, né? O TME era um indicador principal, tá? E o TMA era um outro, que é tempo médio de atendimento, tempo médio de espera. Nós temos que atender o cliente rapidamente e a gente tem que atender isso de uma forma curta e objetiva, né? E a gente quer abandono zero. Tá? Então, tinham 3, 4 coisas que eram macros, mas não trazia uma realidade da satisfação do cliente. Isso estava longe da gente pensar sobre isso. Não existia nem esse pegando esse... conhecimento, vou te falar, Almeida. Não, e assim, Flávio, isso é muito comum. Isso é muito comum, né? Porque a gente tem algumas coisas que a gente consideram imutáveis. E eu acho que o profissional que está envolvido com a gestão da experiência do cliente, ele tem que estar atento a essas coisas. Por quê? Para alguns setores, isso pode fazer sentido, ter um TMA muito curto. Para outros setores, talvez não. Então, isso depende muito de como você compreende as necessidades do cliente, né? E um outro ponto que também é interessante, falando aí dos resultados, é que tem gente que dá um valor gigantesco para o NPS, né? E o que eu posso dizer é o seguinte: o NPS ele tem uma importância no mercado muito grande, porque ele trouxe um movimento ele gerou um movimento para que as empresas pudessem focar no cliente. E de Uma uma coisa, maneira... Maeda, uma coisa só. Deixa eu fazer uma intervenção aqui. Primeiro, NPS, né? Net Promoter Score, né? Aquele conceito de que as startups usam muito, que quando ela se apresenta assim: olha, eu faço isso, resolvo esse problema, e o meu NPS é esse, né? Essa avaliação. Esse é o NPS, para quem nunca ouviu falar de NPS, tem gente que às vezes não conhece. Então, o NPS é esse. Tá? Só para a Deixa gente deixar eu, isso registrado. deixa eu explicar. Esse daí Flávio, dá uma outra live, mas eu vou falar rapidinho. Na verdade é o seguinte: dentro da gestão da experiência do cliente, existe algo que a gente chama de sistema de métricas de experiência do cliente. O indicador mais relevante hoje no mercado, né, ou que é mais aplicado, não relevante, mas talvez o mais usado, Explicado. é o NPS. O É. NPS, ele é uma pergunta de probabilidade de recomendação. Então, na verdade, a organização faz uma pergunta para o cliente, onde ele fala assim: você recomendaria a empresa X para seus amigos e relacionamentos? E você coloca isso numa escala de 0 a 10. Né? Então, é uma pergunta de recomendação. Fora, geralmente os programas utilizam o NPS e as perguntas de satisfação. Se você está satisfeito com a limpeza da loja que você frequentou, com o preço que você encontrou na loja e assim por diante. Existe também um indicador que é de esforço, né, que a gente chama de score de esforço do cliente, né, que pergunta o quanto a loja tornou fácil ou difícil a compra, o uso de determinada coisa. Mas o que também é interessante, e daí para deixar uma provocação para quem está aí escutando, é que todos os indicadores que são utilizados hoje, ou que são mais conhecidos na gestão da experiência do cliente, não são indicadores que medem a experiência do cliente. E isso é só uma constatação. Isso não invalida os trabalhos. Sim. Na verdade, o que a gente vê é o seguinte, ou pelo menos essa é a recomendação que eu posso dar. O sistema de métricas, né, como você constrói o sistema de métricas de gestão da experiência do cliente,
é mais importante do que o próprio indicador. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você utilizar o NPS, satisfação, esforço do cliente, de uma maneira bem estruturada e bem articulada, vai prover informações super valiosas para que os gestores possam corrigir processos, tecnologias e pessoas, e que possam prover dessa forma uma jornada mais fluida. E criar um círculo virtuoso de melhoria na experiência do cliente. Exato. E aí você trouxe uma palavra muito importante, um ciclo virtuoso. O que também é uma coisa muito importante é que os sistemas de métricas e o NPS sejam sempre utilizados de uma maneira positiva, que a alta gestão da companhia reforce que esses indicadores são uma oportunidade para a organização melhorar o serviço e melhorar a capacidade do gestor de identificar pontos de melhoria. Isso parece óbvio, mas não é raro você ter empresas que utilizam esses indicadores como punição. Ou seja, se o cara baixou X pontos, ele é punido, ele não recebe bônus, ele não... Isso é um risco para a gestão da experiência do cliente muito grande. Por quê? Se eu torno o programa punitivo, o foco deixa de ser a interação com o humano e passa a ser a variação do número. A melhor avaliação. É como você... Eu vou dar um exemplo, né, bem vagabundo, bem simples, tá? É quando o cara diz para você, olha, aperta 5 estrelas aí, né? Porque ele está preocupado com a penalidade e não com a experiência que de fato eu vivi, tá? Então, o simples fato de ele dizer assim, olha, dá 5 estrelas aí para mim, irmão, tá? Beleza, porque você vai aumentar a minha, tá? Mas essa pressão, ou quando você está lá na saída de uma loja, tem algumas lojas que fazem isso, e você tem que medir, né, como é que você foi atendido, e tem alguém te olhando. Qual o botão que você vai apertar aí, irmão? Eu até sei a rede que você está falando, Flávio, e eu, quando trabalhava numa outra empresa, eu passava quase que diariamente na loja dessa empresa, porque era caminho para eu acessar lá o restaurante que eu ia. E eu vejo essas atitudes da empresa e me gera uma preocupação, porque aquele retorno, aquele feedback do cliente, ele deveria ser encarado como uma oportunidade do cara melhorar um determinado serviço. Né? Vai reforçar. E quando você coloca ali uma pessoa para intimidar uma nota negativa, você está exatamente perdendo essa oportunidade. Então, eu, um pouco rebelde, toda vez que eu passava nessa organização, nessa loja, e tinha alguém lá no totem, e a pessoa falava, você não quer dar 5 estrelas? Eu sempre apertava 1 estrela, só para provocar. Por quê? É um mau uso. É um mau uso. Fica nítido que a organização dessa empresa não está preocupada em melhoria. Ela está preocupada em ter boas notas. E aí o foco se perdeu. Se perdeu. É que nem o aluno que quer passar de ano, mas não quer usar aquele aprendizado. E a gente tem isso em todo lugar. É a mesma coisa. Porque o feedback sempre é um presente. Sempre é um presente. E isso não é um discurso de internet, né? Frase de internet. Não, o feedback é um presente. O feedback, de fato, é um presente. E se ele for honesto, é um presente maravilhoso. E essa honestidade não significa ser uma coisa boa. Ela pode ser uma honestidade trazendo uma coisa que você não está percebendo. E, às vezes, a gente não percebe. A gente tem intenção positiva. Você está com um modelo mental de querer melhorar e querer fazer o melhor que você consegue enxergar, só que você não está vendo. Por algum motivo, você tem um véu que vem das suas experiências, né, que vem dos teus desejos inconscientes, tem muita coisa por trás disso. E você simplesmente não enxerga, porque você é apaixonado pela sua empresa, você é apaixonado pelo seu serviço, né, e você acredita com muita profundidade de que você faz o melhor, e você de fato faz o melhor, mas faz o melhor sob a sua ótica, sob a sua experiência, sob o seu desejo de realização. E às vezes o cliente na sua frente, ele tem uma percepção muito simples de um outro jeito,
porque a experiência dele foi outra, como você falou. Eu acho que isso que você trouxe, da gente levar a consciência como gestores, como empreendedores, né? E como a gente falou lá no início da live, vale para qualquer tamanho de negócio, vale o negócio de uma pessoa, o pipoqueiro que a gente ou para uma grande organização, que inclusive é muito mais complexo do que isso, né? De você ter a primeira percepção de que cada pessoa carrega um conjunto de informações que vem da vida que ela viveu. E ela tem essa carga que, naquele momento, pode estar vivendo um conjunto de fatores externos, emocionais. Né? E se você, de fato, quer construir uma empresa que está preocupada com a jornada do cliente de forma verdadeira, porque você quer transformar isso no longo prazo, isso não acontece na semana que vem. Não, agora eu tenho uma área, agora eu fiz isso, eu estou ouvindo todo mundo, eu coloquei indicadores que eu olho esses indicadores com outro olhar, e amanhã de manhã minha empresa vai mudar. Não vai. Acho que não vai. Você é o especialista, mas acho que não vai. Tem um tempo, tem uma maturidade, tem uma evolução. Começa com essa intenção, começa com essa percepção, com essa consciência de que cada ser humano, eu vou falar de um jeito mais simples, né? Eu falo assim, olha, cada cabeça tem um louco dentro. Então, cada mindset tem uma experiência e ela não pode ser desconsiderada. Eu acho que isso você trouxe é um ponto que eu queria destacar, Maeda, porque as pessoas esquecem disso. De fato, Flávio. E ainda vestindo o chapéu, né, de executivo, de empresário, né, uma gestão de experiência do cliente com um sistema de métricas de voz do cliente adequado traz para a organização uma eficiência muito maior do que se ela não tivesse. Em que sentido? Um bom sistema de métricas, um bom sistema de voz do cliente, um programa de voz do cliente, é possível você trazer, sob a ótica da necessidade do cliente, quais são as priorizações necessárias em termos de processo, de tecnologia, de pessoas, quais são os serviços que têm mais fluidez e os que colocam mais esforço para o cliente. Traz um mapeamento de pontos que são sensíveis para retenção do cliente, para cross-selling, upselling. Legal. Né? Então, ela vai além dessa parte humana. Existe sim essa parte humana que é muito importante dessa nova mentalidade e que isso faça parte da cultura da empresa e dos gestores, né? Mas ao mesmo tempo, ela tem essa vertente, né, de eficiência de negócio, do ponto de vista de geração de receita e de redução de custos, principalmente Legal. custos operacionais. Perfeito. Então, o gestor hoje, né, que está focado na gestão da experiência do cliente, ele tem que ter essas duas grandes perspectivas. Por quê? Para a alta gestão, ele vai levar exatamente todos esses benefícios em termos de resultado. E ele vai trabalhar a relação e a correlação dessas variáveis para que a empresa possa ter resultados melhores e mais sustentáveis. Legal. Agora, da média gestão para a base da organização, toda essa questão de propósito tem uma relevância maior. Sim. Porque é ali onde o atendente de uma loja, ele está entendendo que o trabalho dele é muito mais do que repor a gôndola. Ele está entendendo Sim. que ele está resolvendo um problema de um consumidor e que ele é relevante, que o trabalho dele é relevante para aquele consumidor. Isso faz com que o cara do financeiro entenda que quando ele faz o trabalho dele, lá, a atividade dele financeira, na verdade ele está impactando na jornada do cliente a forma como aquele cliente vai gerir o orçamento que ele tem no mês. Sim. Então, é importante essa conexão entre o propósito, a parte humana da gestão da experiência do cliente e a parte hard, né, que é de resultados. Sim. Resultados operacionais, resultados financeiros, né, resultados de marketing. Então, são pontos que o gestor, que ele está atualizado e que ele está vivendo, né, a gestão da experiência do cliente, ele precisa estar muito atento e ele precisa ter a capacitação para conseguir transitar entre esses diferentes públicos.
Porque hoje o gestor de experiência do cliente, ele tem uma vantagem, é que ele transita em diferentes ambientes dentro da organização. Desde os ambientes mais operacionais até os ambientes mais Uma estratégia. estratégicos. Ele precisa, inclusive, fazer isso. Ele precisa ter essa possibilidade. Porque não adianta eu criar o departamento de experiência do cliente e ficar num departamento. Tá? Como departamento. Ele não é um departamento. Tá? Ele cada órgão do corpo humano, como uma empresa, um organismo, tem uma função. Tá? Mas o sangue circula por todos eles. Então, e que leva todos os nutrientes, todo o oxigênio. Então, o coração é importante, todos são importantes, mas tem algo que circula por tudo isso. É como se o gestor da experiência do cliente ele fosse o sangue da organização. Ele pudesse fluir por todo esse organismo vivo. Faz sentido isso? A analogia que eu inventei agora? Faz. O que eu diria é o seguinte, hoje, nas posições que eu passei como marketing, como experiência do cliente, um dos maiores desafios que eu tinha era exatamente explicar para os pares, para a companhia, que a gestão da experiência do cliente é uma responsabilidade de todos da organização Todos. e não da área que eu fazia a gestão. Porque Perfeito. senão o que acontece em algumas áreas é o seguinte, o cliente está com problema, você que é o diretor de clientes vai lá e resolve. Não, amigo, não é isso. Né? Lógico que a gente vai trabalhar para resolver, mas você que está aí no chão de loja, você que está aí na operação ali do seguro, do guincho, do hospital, cara, você tem a responsabilidade Também. de estar influenciando na resolução daquele problema, diretamente ou indiretamente. Então, concordo contigo, a gestão da experiência do cliente ela é muito mais ampla que uma área, embora no momento que a gente está hoje, né, como sociedade, como organização, como gestão, a área, o time de CX, o time de sucesso do cliente tem uma importância, sim, estratégica. Por quê? Esse conceito ou essa visão, né, de atuação ainda não está totalmente intrínseca nas empresas e existe, sim, a necessidade de você ter um time, alguns executivos que levantem essa bandeira, né? Mas sim, eu entendo que num futuro próximo, talvez nem exista mais uma área de CX, né? Ela deveria estar no DNA, faça parte deveria do estar no DNA. É o Exatamente. DNA. A empresa já nasce com isso, isso é parte. Assim como qualquer outra coisa que ela permeia toda a organização. Ô Maeda, a gente pode falar 3 dias sem parar, que é o que acontece quando a gente se encontra, né? A gente já está 1h15 e vamos marcar uma outra para a gente continuar falando sobre isso. Eu acho que é um assunto que não tem fim, ele só tem de evoluir. Eu acho que a gente criar essas conversas, de trazer essa primeira consciência, de só falar sobre isso, já acho que é um passo importante, né? Eu sei que você tem uma mentoria que fala, né, que fala sobre a experiência do cliente. Então, eu quero convidar as pessoas que quiserem seguir o Maeda, entra lá no Instagram dele, segue no LinkedIn também, no convite que eu coloquei lá na minha timeline e tal, o LinkedIn do Maeda. Acompanha, pergunta, interage. Eu tenho certeza que você vai ter vontade de responder, pelo que eu conheço, tudo que a gente já trocou, né? E tem muito conhecimento que você carrega, que você construiu, que você vem evoluindo ao longo do tempo. E fica o convite para a gente fazer outras vezes, né? Dar continuidade, quem sabe, a um ciclo de aí, uma vez por mês. Tá aí o convite, ao vivo. Uma vez por mês, a gente aborda um tema da experiência do cliente, compartilha com as pessoas, vai ficar gravado, né? Quem assistiu, quem ficou até o fim, quem pegou um pedaço e leva algum aprendizado, compartilha com alguém, porque é dessa forma que a gente consegue divulgar o conceito, que a gente consegue divulgar o modelo mental, que a gente consegue ampliar a consciência coletiva de que a experiência do cliente é o que move uma empresa. E daqui para frente, né, com os dados disponíveis, com toda a tecnologia, com toda a informação disponível que a gente tem acesso, me parece que a experiência do cliente tem que fazer parte do DNA de uma empresa, e não só um departamento.
O meu DNA é conectar. Ok, o meu DNA é conectar. A gente fala isso, que o DNA da nossa empresa é conectar consumidores e empresas. O meu DNA é conectar consumidores e empresas com a melhor experiência. Quem sabe a gente pode incorporar essa frase. Pode ser que no início seja uma frase, mas que se ela for direcionada com uma intenção, eu acho que a gente evolui ao longo da jornada. Dá a tua mensagem para a gente encerrar aí e o teu recado, sei lá, do jeito que você quiser. Claro, claro. Primeiro, então, Flávio, o convite aceito, cara. Quando você quiser, estou à disposição. É sempre um prazer conversar com você. A gente sempre sai maior do que entrou. Então, eu te agradeço por isso e agradeço também a todo mundo aí que cedeu o seu tempo e a sua atenção para estar aqui com a gente. Esse tema é um tema que eu gosto muito e tenho me dedicado há mais de 10 anos, tanto profissionalmente como executivo, como também como acadêmico, né? Então, de fato, a gente tem aqui coisas para a gente falar 2 dias seguidos, mas vamos respeitar os tempos, né? E tudo a seu momento. E então, Sim. obrigado. E quem quiser entrar em contato, conversar, estou à disposição. Estou à disposição e a gente pode falar de coisas sobre experiência do cliente, sobre outros temas também que tem a ver aí com o desenvolvimento de negócios e de empresas. Prazer estar aqui. Legal. Aeda, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo seu conhecimento, por compartilhar toda a sua história aí de experiência, porque eu sei o quanto isso tem valor, né? Tem valor de tempo de vida, tem valor, quantas vezes a gente já se encontrou, né? E você estava assim no nível alto de estresse, porque tinha o mestrado para entregar, mais a empresa, mais empreendendo, e estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, hoje, quando a gente olha para trás, essa vivência, ela tem valor, né? Tem valor financeiro, tem valor de tempo de vida, e a gente ficar aqui conversando durante 1 hora e meia quase, é um tempo de vida que a gente compartilhou, e eu sou muito grato com as pessoas que compartilham o tempo de vida, porque é único. Nunca mais eu vou voltar na nossa história, nunca mais a gente vai poder viver essa jornada que a gente viveu aqui, essa experiência que a gente viveu. Vou deixar registrado para que a gente possa compartilhar. E quem quiser compartilhar, compartilha. Porque mais pessoas, mais empresas vão começar a tomar consciência e a gente pode melhorar o nosso país, a gente pode melhorar a nossa experiência como consumidor aí no nosso mercado. Tá bom? Um beijo no seu coração. Muito obrigado e vamos em frente. Um Vamos abraço em frente. e a gente se encontra. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, obrigado.